o nosso momento de reflexão com nosso irmão Hanoi. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória seja dada a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja para o único que é digno, Jesus Cristo, o Cordeiro providenciado por Deus para nos trazer tão grande graça, tão grande favor. E amados ouvintes, a todos que nos ouvem neste momento, mais uma vez aqui a palavra de Deus vai ser citada, falada. E eu convido a você para tomarmos por embasamento, ou seja, por direção, segundo o Espírito Santo que tem nos colocado no nosso coração em falar somente em Cristo. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Sim, queridos, Isaías capítulo 53. Aos leitores da Bíblia, é um texto bem conhecido, onde o profeta aqui fala sobre a vinda do Messias e o que ele ia padecer, o fardo que ele ia levar sobre si por cada um de nós. E os versículos que eu quero ler em Isaías 53 é o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Você que está em casa, examine as Escrituras, pois nela você vai encontrar a verdade que só há na pessoa de Jesus Cristo. Que nos diz assim o texto: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu amor que é grandioso. Amor esse, queridos, que como João, no capítulo 3, escrevendo o Evangelho, capítulo 3, verso 16, diz que ele nos amou de tão grande maneira, que nos entregou seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eis aqui um relato da antiguidade, ou seja, antes de sua vinda. Aqui já falando que o Cristo ia padecer, o que ele ia sofrer por nós, para nos trazer um tão grande benefício. Isaías começa dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Queridos, você pode ver isso também citado, ou seja, cumprindo-se a palavra no Evangelho. Se você quiser nos acompanhar no Evangelho, segundo Mateus escreveu, no capítulo 8 e o verso 17, você vai ver isso se cumprindo, esse verso aqui. Isso já é quando Jesus, o Cristo, já estava na terra. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 8 e o verso 17. Começando a ler aqui do 14, aí o 17 é o complemento. Olha o que diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe nas mãos, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam
enfermo. Lembra? O profeta Isaías disse que ele ia levar sobre si as nossas enfermidades. E o que foi que aconteceu aqui? Jesus curava os enfermos, os que estavam doentes, os que estavam necessitados. Por quê? Porque ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades. E se cumprindo isso, olha o que diz aqui no verso 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Graças a Deus, graças ao Cordeiro que veio para tirar, para arrancar o pecado do mundo. Aquele, queridos, que encontramos a paz, que encontramos a libertação, que encontramos tudo o que o homem precisa. Além de o que precisamos materialmente, muito mais ele tem para nos dar espiritualmente. Sim, queridos, porque o que ele quer nos dar é de graça. Ele quer nos dar, que é a salvação. E olha o que diz aqui mais à frente o verso. No verso 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, pelo nosso erro. Lembra? As transgressões lá do primeiro homem, Adão, tornou todos pecadores. E era um pecado, queridos, era um erro, sim, que aos olhos de Deus foi horrível, uma grande transgressão. Mas, se para nós, homens, era impossível se reconciliar com Deus, mas a Bíblia diz que, em Marcos capítulo 9, verso 23, diz que tudo é possível ao que crê. E ele também diz em Mateus capítulo 19, e verso 26, que, mas para Deus, tudo é possível. Glórias a Deus. Sabe por que é possível? Porque uma vez ele olhando para nós, e não vendo nós justos, não vendo um só justo, perante ele, ele nos concedeu o Cordeiro. Nos concedeu aquele que ia levar todas as enfermidades, todo o castigo, todas as nossas transgressões, ele tomou sobre si. E ele foi ferido, queridos, sim. Cristo foi crucificado por nossos pecados, nossas culpas diante de Deus. Você quer ver isso bem claramente, ou seja, mais explicado, mais uma citação, sim, porque se baseamos na palavra de Deus, pois ela é a verdade. O próprio diz em João capítulo 14, verso 6, diz que, ele diz assim, Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo, pelo próprio. No Salmo 22, no verso 16, diz um pouco aqui do que Jesus padeceu por nós. E diz onde ele estava, no meio de quem. Olha o que diz o Salmo: pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Sabe o que isso quer dizer, querido? É Jesus Cristo crucificado lá na cruz do Calvário. Sabe por quê? Por mim e por você, por nossas transgressões. Ele é o Cordeiro de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E é o que eu acho lindo, querido, porque ele precisava, sim, era preciso ele passar por tudo o que passou. Para quê? Para que eu e você, crendo na pessoa dele, alcançamos tão grande livramento, tão grande graça. E a Bíblia diz que ele era um homem sofredor, foi um homem sofredor, foi um homem que suportou tudo por mim e por você. E por isso, querido, que sempre lembramos desse episódio, sim, da crucificação de Jesus Cristo, do que ele padeceu por mim e por você, para nos dar de graça, ou seja, porque ele já pagou a conta, querido, aquilo que nos separava de Deus. Ele quebrou a barreira de separação. Assim que
uma vez ele cumprindo tudo que o Pai mandou. A missão dele é trazer a salvação à humanidade. E ele cumpriu. Ele levou sobre si nossas enfermidades, tudo, os nossos pecados foi imputado, ou seja, foi colocado em seus ombros, sendo ele puro, inocente, sendo ele fiel, sendo ele puro. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. E a Bíblia aqui nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas não é essa paz, querido, ilusória, essa paz que o mundo, muitas vezes pensamos que estamos em paz, essa paz que o mundo nos dá, não. Mas é a paz eterna, a paz em Cristo. A paz de saber que, uma vez que passamos dessa vida para outra, vamos nos encontrar com Ele. E vamos nos assentar com Ele. Vamos falar com Ele, vamos estar face a face para o adorar. Oh, querido, quão grande amor que nos amou. Deus, que entregou o seu Filho para ser moído, para ser crucificado, para ser chicoteado e tanto esbofeteado como ele foi, mas ele sofreu calado. Sabe por quê? Por amor a mim e você. Porque ele diz aqui em Romanos, no capítulo de número 5, é maravilhoso saber que Deus fez tão grande maravilha através do seu Filho Jesus Cristo. E olha o que diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e verso 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra, querido, ele carregou sobre si, ele levou sobre si o meu e o seu erro. E Paulo diz mais assim, no capítulo 8, e o verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus Cristo, levou sobre si os nossos pecados. E uma vez em Cristo, e uma vez confessando o seu nome como único e suficiente Salvador, temos essa justificação perante Deus. Porque pelo seu sangue somos remidos, pelo seu sangue somos perdoados. O preço foi alto, querido. O preço foi grande demais que Jesus sofreu por cada um de nós. Custou todo o seu sangue. Custou cada gota do seu sangue na cruz do Calvário. Para nos dar o quê? Paz, alegria, felicidade, amor. O amor tão grande que há na pessoa de Jesus Cristo. E quem está nele, a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Sabe por quê? Porque perante de Deus, um dia que você chegar, e você estando em Cristo Jesus, você é justificado perante Deus pela fé em Cristo Jesus. Aquele que fez de tudo, sofreu por nós, para nos dar aquilo que nenhum homem pode dar. Pelos nossos próprios atos não, querido, não tinha como, não tem como. Pelas nossas obras não tem como. Sim, queridos, não tem como alcançarmos a salvação por nós mesmos, pelo que nós fazemos. Porque a Bíblia nos diz que a nossa justiça perante Deus é como trapos de imundice. Isso está em Isaías, no capítulo 64, se eu não me engano, no verso 6, que diz isso, que nossa justiça, ou seja, as nossas próprias ações, o que façamos ou deixamos de fazer perante Deus, não passa de trapos de imundice. Mas a obediência de Cristo, vindo à terra, sofrendo, curando os enfermos, libertando os cativos, dando visão a quem é cego, levantando os coxos e tantas coisas, tantas maravilhas que Jesus veio fazer. Sim, a obediência dele nos torna justos perante Deus, nos traz a salvação, nos traz o bem maior que o homem pode ter. Querido, que você esteja entendendo que não há outro caminho, não há outro meio.
Não há outro mediador entre Deus e o homem. Só há Jesus Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mesmo que eu e você não aceite isso, ou mesmo que eu e você não acredite, mas Ele é a palavra de Deus. É Ele que nos justifica perante Deus, é Ele que nos redimiu perante Deus com todo o seu sangue. É pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado. A Epístola de João capítulo 1 diz isso. Ó, querido, você que está nos ouvindo, você que ainda não confessa a fé, ou seja, confessa a fé em Jesus Cristo, o aceitou, como assim dizemos. Não porque dizemos de nós mesmos, mas sim pela palavra. Sabe por quê? Porque em Romanos, no capítulo 10, diz que necessário é confessarmos. Sim, no capítulo 10 e verso 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É de graça. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Preço esse que nenhum homem, eu e você, ninguém, nem o presidente dos Estados Unidos, um dos homens mais poderosos da terra, falando aqui humanamente, não pode pagar esse preço de salvação. Quem pagou foi Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E é lindo quando diz mais na frente, no verso 5, no finzinho do verso 5, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E sabe qual é esse benefício de ser sarado? É sarado do pecado, do erro. Querido, você fala tanto no pecado, no erro. Sim, porque é isso que nos afasta de Deus. Mas eu estou lhe mostrando aqui que uma vez, mesmo nós estando nessa condição de errante ou de pecador, mas há uma saída. E a saída é Cristo. Corra para o único caminho que é Cristo. Se cubra, se vista da sua justiça, da sua perfeita justiça. Sabe por quê? Porque em Cristo, você, pela fé em Cristo, você é justificado, você é remido, você é abençoado. Nenhuma condenação vai estar sobre ti, querido, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Lembra? Que Deus te abençoe. Que Deus a cada dia traga mais a sua palavra, ou seja, que você venha dar ouvido à palavra de Deus. Como no mesmo capítulo que lemos no primeiro versículo, Isaías 53, primeiro versículo, o profeta já começa dizendo: quem deu crédito a esta pregação? Não é porque eu estou falando sim, mas é o que eu estou falando, que é a palavra de Deus. Pois é ela que é o nosso manual de vida, é o que nos conduz para o único caminho certo, que é Cristo Jesus. Porque em Atos, no capítulo 4, nos mostra mais uma vez que não há outro, não tem como ser outro, não tem outro mediador, não tem algo a mais que o homem possa fazer. Diz assim no capítulo 4 e verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Salvação somente na pessoa de Jesus Cristo. E você pode estar dizendo: mas eu já sei disso, eu já creio em Jesus Cristo, eu acredito na pessoa de Jesus Cristo. Então confesse diante dos homens. Sabe por quê, querido? Porque necessário é. O próprio Jesus Cristo nos disse isso. Ele mesmo trouxe ao nosso conhecimento, quando ele diz que em Mateus, no capítulo 10 e verso 32, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas ele também diz que todo aquele que me negar,
diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Já foi falado aqui que breve o Senhor virá. Os sinais só nos indicam isso a cada dia mais. Quem lê a Bíblia, quem já leu o Apocalipse e tantos outros livros, você pode ver, e isso não é coincidência, a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. E brevemente ele vai vir. Vai soar a trombeta e Cristo aparecerá no céu. Queridos, que você medite nessa palavra, a palavra de Deus, que é a única, que salva, que liberta, que transforma o homem e que nos dá um grande livramento. Glória seja dada a Deus, que você tenha entendido e que Deus lhe abençoe. Amém.